todos, bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Julia Galves. Hoje eu gostaria de responder uma pergunta, de uma caixinha de pergunta que eu coloquei durante a semana, onde a pergunta era qual que é a verdadeira missão, né, propósito das chamas gêmeas na transição planetária. E eu achei interessante fazer um vídeo sobre isso, porque sim, as chamas gêmeas têm uma missão muito grande, mas eu acho sempre muito bom reforçar que a chama gêmea são almas, né? As chamas gêmeas são almas, como todas as outras almas, porém mais adiantadas no processo, adiantadas em relação a outros níveis de consciência, né? Para mim, realmente não tem hierarquia, tá? Então, eu sempre dou o exemplo da escola. Digamos que a chama gêmea é o pessoal do terceiro colegial e as almas mais jovens, né, estão na primeira série, né? Uma criança da primeira série não é menos, né, do que um adolescente do terceiro colegial, tá? Então, realmente eu vejo dessa maneira. Agora, as chamas gêmeas, elas sim têm um propósito grande, né? Elas são meio que a linha de frente no despertar em massa, né, da humanidade para essa transição. O que acontece? Existem duas vibrações, tá? Existe uma vibração externa, né, uma vibração que a Terra recebe, que é a ressonância de Schumann, né, que, se eu não me engano, começaram a analisar essa ressonância, essa vibração nos anos 50, tá? Onde a vibração em Hertz era uns 8 Hz, tá? Uma coisa, e sempre bastante constante, assim, né? A partir de 2012, quando começou, né, a transição, começou a ter algumas subidinhas, né, de vibração, dessa vibração, mas que durava algumas horas, uma coisa rápida. E hoje, né, a gente tem aumentos muito grandes, se eu não me engano, já chegou a 400 Hz, e durante um dia, enfim, períodos muito mais longos, tá? Então, essa é uma das vibrações. Essa vibração, ela fez com que, naturalmente, todos os seres que habitam a Terra subissem um pouco em vibração. Isso, se eu não me engano, eu explico no vídeo onde eu explico a minha tabela de vibrações, tá? Então, essa é uma das vibrações, então, que começou, sim, a trazer, né, e que traz essa movimentação energética que faz subir a vibração das pessoas que estão na Terra. E não só das pessoas. Mas tem uma outra vibração, tá? Que é uma média vibracional dos seres que habitam na Terra. E é aí que as chamas gêmeas têm um papel muito grande, tá? Então, como toda média, né? Você pega um extremo, outro extremo e acha a média, né? Aqui, nesse caso, um extremo é o amor incondicional, que é a vibração mais alta, e outro extremo é o medo, que é a vibração mais baixa, tá? Então, esses dois extremos vão dar uma média. As chamas gêmeas, quando elas começam o seu processo de cura, elas têm uma vibração normal, né? Como todos os outros seres humanos. Conforme elas vão subindo, essa vibração começa a ser muito alta. O que é essa vibração? É uma vibração de purificação, né? De soltar, justamente ir soltando os medos, e soltando as feridas, né? De se reconectando cada vez mais com essa essência, indo cada vez mais novamente para esse amor incondicional. Então, automaticamente, puxa essa média de amor incondicional mais para cima, aumentando, né? Essa média, levando essa média cada vez mais para o amor incondicional. Então, essa é uma das questões. Quanto mais essa média de amor incondicional é alta, mais vai despertando outras almas que estão em contato de ascensão, ou não só, né, que estão aí precisando ser despertas, né? Eu tenho percebido muito nos meus atendimentos que as reconexões acontecem conforme o nível de consciência, tá? Então, primeiro teve as reconexões de chamas gêmeas, né, com esse propósito. Depois teve reconexões em contato de ascensão de almas gêmeas primordiais, almas gêmeas, depois de vínculos kármicos, tá? Então, por quê? Quer dizer que tem um melhor que o outro? Não, novamente não. Mas
Dependendo do nível de consciência, você vem trabalhar e aprender alguma coisa, tá? Então, mas esse vínculo é kármico, o kármico nosso tem que fugir. Não, né? O vínculo kármico, ele é muito intenso, ele é muito forte. E a pessoa que está vivenciando aquilo naquele momento, ainda mais sendo um contato de ascensão, vai vivenciar aquilo de uma maneira enorme, de uma maneira... talvez o máximo amor que ela vivenciar. Então aquele amor não é pequeno. Não, é aquele amor que aquela alma precisa vivenciar naquele momento. A mesma coisa que as almas gêmeas, né? A mesma coisa que as chamas gêmeas. Tá? Então, as chamas gêmeas tem essa questão de meio, né? Linha de frente, e que vai subindo, 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 despertando cada vez mais essas almas para se despertar em massa, tá? Outra função muito grande das chamas gêmeas é ser um exemplo. Como assim ser um exemplo? Né? Outro dia até vi alguém falando assim, nossa, a perfeição que é demandado no percurso de chama é um pouco cansativo. Não é demandado uma perfeição, né? É demandado justamente um olhar de amor e de não julgamento. Primeiramente consigo mesmo, né? Com as suas falhas, né? Com o seu passado, com suas vidas passadas, tá? Justamente para ir curando. Tá? Então, para depois poder trazer esse amor, esse olhar de amor, esse olhar de não julgamento para o externo. Tá? Então, não é uma perfeição, é uma busca por... Não é uma busca, é uma volta para a sua essência divina. Tá? Então, não é ser perfeitinho, não é estar nas normas, não é isso. É justamente estar cada vez mais neste amor incondicional, que faz olhar para tudo e todos com um olhar de amor. Uma coisa que meus guias me falam muito, né, isso várias vezes eles me trouxeram, é que quanto menor a consciência de um ser, né, de uma alma, mais ela vai ter facilidade de matar um outro ser, né, enfim, de atos cruéis. Quanto maior a consciência, quanto mais expandida a consciência, mais essa alma vai olhar para todos os seres, inclusive o minúsculo, o pequenininho, um insetozinho, como fazendo parte desse todo e tendo respeito por cada ser, né? Então, isso eu acho que também é uma questão de exemplo, tá? E não uma busca pela perfeição. Também vai ser um exemplo, quando reunido, de casal em não dependência, né? Então, lembrando que, aliás, isso é para todos os casos, todos os relacionamentos deveriam ser assim, né? Você tem duas pessoas, uma pessoa por inteiro, uma segunda pessoa por inteiro, formando uma terceira energia, que é o casal, sem se anular, né? Então, o casal de chama gêmea, quando ele se reúne e vai para a fusão, quando ele já tá lá em altíssimas vibrações, ele vai ter as questões do dia a dia dele, né? Ele continua encarnado, continua pagando conta, continua convidando os amigos para jantar, enfim. Só que as questões do outro, né? Ou algo que antes poderia ser interpretado como uma rejeição, como um abandono, não vai ser mais vivenciado pela outra parte, né? Como algo pessoal. Né? Vai entender que aquilo diz respeito ao cotidiano daquela pessoa, naquele momento, né? Então, vai ter esse olhar também de amor e não julgamento pelo que o outro está vivenciando, pelas questões do outro no profissional, enfim, nas questões dele. Que a gente não deixa, isso eu sempre falo pro pessoal que acompanha, né? Quando vai pra fusão, não vira um mundo utópico, maravilhoso, onde os passarinhos vêm te acordar de manhã, trazendo café da manhã na cama, né? E que não paga mais contas e que, enfim... Não, continua tendo uma vida na 3D, né? A gente tá aqui ainda. Isso é uma outra questão. E eu acho que um outro grande propósito das chamas, isso se sabe cada vez mais que tem muitos avatares, né, para vir de casais de chama gêmea em fusão, tá? Então, o que são avatares? Sempre me perguntam isso, né? Acho que é uma das perguntas que sempre tem na caixinha de perguntas. O que são avatares? Então, avatares não são... Outro dia, eu contando, né, pra moça que me ajuda em casa, né, justamente dos avatares, ela já logo imaginou um bebezinho azul com rabinho, né? Não são bebezinhos azuis com rabinhos. São seres, né? São almas
de níveis de consciência mais elevados, né, que não precisam nem um pouco estar encarnados aqui, mas que vêm com um propósito muito específico de implantação de algo novo, tá? Assim como foi Jesus, tá? Trazendo justamente essa questão do amor incondicional, né? E essas almas acabam voltando para esse véu de esquecimento, né? E fazendo também suas provações aí para poder trazer o que elas têm que trazer, tá? Tem diversos avatares, né, prontos para vir desses casais, justamente para implantar essa nova sociedade, né, esses novos hábitos, esse amor incondicional, tá? São almas muito puras, muito puras, tá? Então, esse também é um propósito. Por quê? Porque são almas justamente tão elevadas que a densidade, elas não conseguem descer em tanta densidade, né? Então, precisa de vibrações altas mesmo para poder vir para nascer, né, para poder vir para a Terra, tá? Então essas eu acho que são as funções assim que me vêm agora, os propósitos maiores da chama gêmea. Lembrando, e eu sempre falo isso, né, chama gêmea não não são os queridinhos de Deus, não são superiores a ninguém, muito pelo contrário, tá? São almas que passaram por muitas questões, que ainda passam por muitas questões, e que estão num processo longo, num processo profundo de curas, tá? E é um processo muito lindo, é um processo de uma troca maravilhosa com o universo, mas não é um processo fácil, nem um pouco, né? Eu acho que todo mundo que vivencia sabe que quando acha que tá acabando, ainda tem mais. Mas é um processo que traz muita gratidão, que traz muito ensinamento, que tira o véu do esquecimento de muitas coisas, isso tudo de quem nós somos. Então é um processo que, além de ser sim um momento maravilhoso, a gente está num momento de transição planetária, né? Hoje em dia a gente vive várias encarnações numa encarnação, né? A gente vive muitas coisas numa mesma vida, né? Então as almas querem estar aqui, né? Então é um momento maravilhoso. Mas o processo de chama, independente da questão da transição planetária, porque é aí que também mora o perigo, né? De se colocar numa elite. Ah, chama gêmea é uma elite, não. Né? Chama gêmea é uma alma que está neste momento da encarnação dela, tá? Não é uma elite. Então, cuidado sempre, né? Tem muito ego espiritual que pode rolar, de pessoas que querem se dizer chama gêmeas, porque justamente se colocou muito hoje a chama gêmea como o santo grau do amor, né? E não é isso, não é assim, né? É um vínculo de amor, sim, de amor próprio, lembrando que a outra parte é você mesmo, né? Então, é o se amar, você ama o outro quando você se ama inteiramente, né? Sim, é uma história com um vínculo muito forte, mas existem outros vínculos muito fortes também, tá? Então, cuidado também para não entrar nesse papel de eu sou chama gêmea, então por isso eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não, não é assim, tá? A gente tá aqui justamente para experimentar e sair dessas caixinhas, sair do fato de eu sou chama gêmea, eu sou, enfim, uma mulher de tal nacionalidade, eu sou de tal religião, não, justamente sair de tudo isso, porque nada disso define, somos seres muito mais maiores e mais amplos do que isso, né? Então, chama gêmea, estar num percurso de chama gêmea, estar vivenciando, é uma parte minúscula do ser que você é. Então, muito cuidado com a questão desse ego espiritual. E também, enfim, eu acredito que nada acontece por acaso, mas tá longe de ser uma elite, tá? Não tem essa hierarquia. Amor é amor e justamente isso que a gente vem aprender, que amor é amor. E tá muito longe de ser o amor do que a gente chama de amor aqui na Terra, ok? Pessoal, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima.